Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Pedro Costa aqui. Hoje, dia 5 de abril de 2020, domingão, 5 da tarde, estamos juntos para mais um episódio. E é com muita alegria e também com uma crença de que esse tema é muito importante. Esse tema é um tema que pode ajudar a gente a virar a nossa vida, a transformar a nossa vida, porque pode ajudar a gente a transformar o nosso olhar para as dificuldades que a gente está vivendo. E o nome do episódio é justamente O Problema é a Solução. Pode ser um trava-mente, né? Vou falar um pouquinho da origem desse nome. Trouxe emprestado de uma pessoa que é uma grande referência para mim. E o interessante é que eu já falava sobre isso em outras palavras, já tinha trazido como uma grande referência de outro mestre lá de trás. E essas ideias se casaram, e eu acho que tem tudo a ver a gente falar sobre isso hoje. Meu Deus do céu, Pedro, como assim o problema é a solução? Pois é isso que a gente vai falar hoje, essa é a minha missão, essa é a minha intenção, que no final do nosso programa de hoje você tenha maior clareza de que o seu problema, por mais difícil que ele seja, pode ser também uma grande solução, ou é uma grande solução, ou a semente de uma grande solução, ou é uma grande solução em potencial. Podemos falar de diferentes formas, de formas mais poéticas, com mais metáforas e ao mesmo tempo pegando exemplos concretos também da nossa vida, do nosso dia a dia e dos nossos sofrimentos emocionais. E é tudo isso que a gente vai falar hoje. Quero dar boa tarde para vocês que estão me acompanhando aqui ao vivo pelo Instagram, no Pedro Costa _ Fala Ansiedade. E claro, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como sempre. Se você está assistindo isso em outro momento, em outra rede, YouTube, Facebook, ou até aqui no Instagram também. E se você estiver me ouvindo aí também em algum aplicativo de podcast, ou algum aplicativo de música, tipo o Spotify, o Deezer, o iTunes, tudo de melhor para vocês. Vamos ficar ligado e transformar primeiro na nossa cabeça e depois na nossa realidade os nossos problemas em solução. Quem é que topa? Então, pessoal, quero dar boa tarde aqui para vocês. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Quero saber o seu nome, a sua cidade, o estado que você está falando. E se você acha esse tema interessante, conto com você para clicar no coraçãozinho e ajudar o Instagram a espalhar essa live para outras pessoas. E se você quiser também clicar nessa setinha e espalhar para outras pessoas que talvez possam ser beneficiadas desse conteúdo também. Então vamos nessa, o pessoal já está começando aqui a comentar. Olá, Diniz, boa tarde, Maria. A Pri está dizendo que está falando de Tampa, Flórida. Que legal, que legal. Eu morei na Flórida quando eu era criança, ali perto. A Catarina de Pernambuco, legal. A Maria também de Pernambuco. A Luna Chaves do Piauí. Deixa eu fixar já o tema aqui para todo mundo saber que o nosso tema de hoje... A Vilma de Santana, Paraíba também. Legal, Paraíba tá bombando hoje aqui. Adri da Bahia. Fabiola, tudo jóia? A Maria de São Paulo. A Ilka. Jane. Legal, gente. Flávia. Regiane. Mota. Érica. Giane, Wellington, Carla, Lari, Maria, legal, legal, Bruno. A Clé de Alagoas, Diniz aqui, a Maria de São Luís do Maranhão, a Andresa de Campina Grande, Paraíba, Fabíola de Minas Gerais, a Flávia também de Montes Claros, Minas Gerais. Que beleza, gente. Não me canso de me empolgar e de ficar feliz com a possibilidade que a gente tem de se conectar aí, tanto aqui no Brasil e gente fora do Brasil também, né? Como a colega aqui acabou de comentar lá da Flórida. Bom, gente, vamos direto ao assunto. Como eu falei, tem várias formas aí
A Giovana também aqui do Rio Grande do Sul, legal. Luísa, Fabiola, de São Sebastião, Minas Gerais. A Arlene, olha, de Rio Branco, Acre. Que beleza, legal. A Eugênia, Ceará, Pedro Costa, Brasília, Distrito Federal, tamo junto, tamo conectado e vamos nessa. Bom, gente, qual que é a ideia do problema e a solução? Eu sei que é desafiador a gente pensar nisso e falar, Pedro, é porque você não está vivendo o problema que eu estou vivendo para você chamar ele de solução. Solução não é porque não é você que está passando por isso, por aquilo, sentindo isso, aquilo outro. Então, eu entendo que pode ser desafiador a gente pensar e às vezes pode ser pode soar quase como um insulto você está me dizendo que o meu problema é minha solução ou pode ser minha solução. Mas você pode ter a certeza que não é para insultar, você pode ter certeza que eu tenho uma grande convicção em relação a isso e como eu disse, a palavra, essa frase, exatamente como ela está escrita, o problema é a solução, eu tenho ouvido mais recentemente de um dos grandes mestres que é para mim, e aí um mestre que me ajudou muito a estar falando com vocês aqui agora, que é com quem eu aprendo muito sobre empreendedorismo digital, que é quem eu aprendi muito e me motivou muito a estar fazendo esse trabalho além do consultório, né, como psicólogo, mas nas redes sociais, enfim, fazer todo esse trabalho que possibilita a gente estar se conectando aqui. Então eu tenho uma grande admiração, um grande nível de gratidão e o tenho como um grande mentor, né? Já fiz um curso e o acompanho quase que diariamente, também nas lives dele, inclusive. E ele fala muito isso, né? Que muitas vezes o problema é a solução. É só uma questão da gente enxergar, porque às vezes a solução, inclusive, está ali no nosso problema. Só que quando a gente fica focando só no problema, a gente perde uma grande oportunidade de perceber que existe ali uma grande solução. E às vezes uma grande solução que não viria se a gente não tivesse esse problema. Então olha que interessante, né? E aí, como eu disse também, me traz uma outra grande referência que eu cito sempre aqui, aí é uma referência mais técnica do meu trabalho como psicólogo, como terapeuta, professor, psiquiatra, doutor Adalberto Barreto, que também foi o criador da terapia comunitária, e eu aprendi com ele todo um olhar diferente que a gente pode ter diante das nossas crises. Não só essas crises que eu falo bastante, que a gente vai falar muito na nossa masterclass, eu falo direto das crises de ansiedade, né? Que já é um nível de adoecimento emocional que eu tenho, onde a minha ansiedade já está num ponto que está me gerando crises de ansiedade e são muito desafiadores, isso é um grande problema, mas que pode estar aí também uma grande solução. Vamos falar sobre isso mais tarde, fica ligado aqui comigo, a gente vai falar sobre isso mais tarde, dando esse exemplo concreto de como é que a minha crise de ansiedade pode ser minha solução. Vocês estão interessados em ouvir isso? Vocês estão interessados em saber como é que a gente pode transformar os nossos problemas em solução? Conto com um comentário de vocês aqui para a gente permanecer junto. Mas o que eu aprendi lá com o professor Adalberto Barreto foi justamente esse olhar em relação às nossas crises, não só essas de ansiedade, mas as dificuldades da nossa vida, o que a gente chama de problema, né? O olhar que talvez aquilo que a gente está chamando de problema ou de dificuldade pode ser um grande passo ou um grande caminho, uma grande ponte para grandes transformações na nossa vida. E se a gente começa a treinar o nosso olhar, não só para ficar vendo e sofrendo com o problema, mas percebendo o problema como uma grande ponte, como um grande caminho, como uma grande solução em potencial, ou seja, uma solução que pode estar prestes a existir. Isso muda tudo na nossa vida. E aí a gente tem uma disposição diferente também, inclusive para lidar, no meu caso, para lidar com as pessoas que estão em sofrimento e que buscam a minha ajuda, que buscam o meu atendimento, ou as pessoas que estão aqui trazendo grandes dificuldades. Isso ajuda a gente a ter um olhar mais positivo para a vida. Porque vamos pensar comigo aqui. E por que eu acredito, e eu tenho até uma certa teoria de por que às vezes os profissionais da área de saúde adoecem mais do que a população de uma forma geral. Tem uma estatística triste
mais real. E eu não sei como é que isso anda hoje. Isso eu vi todos os professores que trabalhavam com intervenção em crise, na época que eu ainda estudava na UNB, na Universidade de Brasília, que há uma estatística, pelo menos havia uma estatística na época, não sei como é que está hoje, como eu disse, que profissionais da área de saúde se suicidam 7 vezes mais do que a população geral. Olha que peso é isso. Tá? A gente está dizendo que, de uma forma geral, eu me considero também um profissional da área de saúde, como psicólogo, mas de uma forma geral, profissionais da área de saúde se suicidam 7 vezes mais, têm mais adoecimentos emocionais, né? A pessoa não tira a própria vida de uma hora para outra, ela provavelmente, eu acredito muito, ela já está num nível de adoecimento pesado para chegar nisso, manifestando de diferentes formas, às vezes aparentemente sem manifestar, mas com certeza já tendo um grau de angústia, de desespero, de dor emocional, de adoecimento emocional sério. Por quê? Por que isso? Porque eu acredito que, dependendo do nosso olhar, aquilo que a gente fica lidando ali diariamente com a impotência, com a dor, com o sofrimento, com o desespero das pessoas, lidando, por que da impotência, né? Da impotência se é o profissional da área de saúde, na saúde física, né? Nos hospitais. Imagina agora, por exemplo, os profissionais da área de saúde que estão nos hospitais acolhendo as pessoas, que às vezes estão com suspeita de coronavírus, e estão lá, às vezes, sem tantos recursos, às vezes sem ter talvez uma melhor qualidade de trabalho, e ao mesmo tempo lidando com a dor e a dificuldade e a impotência de muitas vezes perder vários pacientes. Enfim, imagina o desafio que é ter que lidar com isso diariamente e ter que absorver essa carga diariamente e às vezes trazer para si uma responsabilidade de uma coisa que às vezes não está só na nossa mão, seja por conta da vida, seja por conta dos falecimentos inevitáveis que a nossa vida traz, às vezes por uma doença, por uma coisa, e às vezes você tentar salvar alguém e não conseguir. Às vezes a impotência de nós profissionais que atuam como na área emocional, de às vezes querer muito ajudar e também ver e presenciar tanta dificuldade. E por que eu estou falando isso? Hoje não é uma live para baixo, não. O que eu estou querendo dizer é justamente isso. Por que eu acredito que essa ideia do problema e a solução me ajudou demais? Me ajuda demais. E eu acredito que pode ajudar vocês também. Porque eu estou pensando nessa ideia. Por que profissionais da área de saúde às vezes têm maior nível de adoecimento? O pessoal está comentando aqui, né? A pressão psicológica, Diniz, né? Eu sou técnico de enfermagem, não consigo exercer a profissão. Pessoal comentando aqui, né? Eu sou da área de saúde aqui na minha cidade, de vez em quando acontece. E se a gente não tem, e é isso que para mim foi talvez uma grande lição, e que eu sempre quero me lembrar, é aquela coisa, ele se lembra de nunca se esquecer e de sempre trazer isso como uma consciência muito grande. Se eu percebo que o problema é a solução, se eu percebo que as maiores dores, às vezes as maiores perdas, podem ser e muitas vezes são um caminho da gente transformar a nossa vida, a gente começa a mudar o nosso olhar até para os problemas, até para as dores, para as dificuldades, para aquilo que não está nas nossas mãos. E isso de verdade pode transformar a nossa saúde. Isso de verdade pode não só melhorar a nossa atuação, como nos prevenir, nos proteger de grandes adoecimentos, dessa carga. Porque eu estou falando de profissionais da área de saúde, mas todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo na sua área, no seu trabalho ou em casa. Às vezes você não está trabalhando fora, mas está trabalhando em casa, às vezes trabalhando ainda mais. Um trabalho que não tem hora, um trabalho que não tem hora para começar, que não tem hora para terminar. E se a gente não desenvolve essa percepção e esse olhar de que o problema pode ser a solução, e aí traz naturalmente um otimismo, e não um otimismo bobo, um otimismo inocente, mas um otimismo atuante, um otimismo protagonista, um otimismo que percebe
Um otimismo, como eu estava dizendo, não um otimismo inocente ou cego, mas um otimismo protagonista, um otimismo que percebe que o nosso olhar, a nossa postura, as nossas crenças. E se a gente percebe que essa disposição interna muda tudo pra gente, e muda tudo pro mundo, e muda tudo às vezes na nossa capacidade de transformar a nossa realidade, eu de verdade acho que então esse é um tema importante da gente falar, esse é um tema importante da gente desenvolver aqui, e agradeço a atenção de vocês e conto com vocês em relação a essa reflexão, em relação a essa transformação, ou como a gente gosta de chamar muito nos meios terapêuticos, essa ressignificação. Ressignificação pode ser uma palavra meio complicada, mas ela quer dizer mudar o significado. Mudar o significado, mudar o sentido. E se eu mudo o significado do meu problema para minha solução, eu vou ter uma disposição muito diferente. Eu vou ter uma energia muito diferente. E como eu falei, e às vezes também pode soar meio provocativo, mas eu acredito de verdade que a gente pode ser inclusive grato ou grata às nossas dificuldades e às nossas dores se a gente percebe o potencial de transformação que eles têm, que elas têm. Quando eu perguntei aqui, o pessoal quer saber disso, um monte de gente comentou sim, a Nanda falou sim. A Dai Leite, sim. A Cavalcante, sim. Jéssica, Eugênia, sim. Vilmar, sim. Patrícia, sim. Monteiro, sim. Precisamos pensar diferente. Legal, Wellington, sim. E por isso que eu estou dizendo que, poxa, isso talvez seja um processo básico que me ajuda a me ajudar, e com certeza vai te ajudar a se ajudar. Vamos pensar, será que E aí, vocês vão falar, lá veio o Pedro viajar. Vamos viajar um pouco aqui. Será que a semente, ela não é árvore? Se a gente olha para uma árvore ali, ela já um dia não foi uma semente? Ou uma outra analogia que eu estava pensando aqui antes de entrar, a gente vê uma linda borboleta voando, mas a lagarta, ela não é a borboleta? Ela não é... Opa! Ixi, calma aí, caiu minha canetinha aqui que eu sempre fico andando com ela. A lagarta, ela não é a borboleta? Talvez num outro estágio, num outro momento da vida? Assim como a árvore não é a semente num outro momento da vida? Se não fosse a lagarta, não existiria a borboleta. Se não fosse a semente, não existiria a árvore. E muito menos os frutos da árvore, não é? E o mais interessante, se a gente for pegar nessa metáfora da natureza, se não fosse a semente, não seria a árvore, muito menos seriam os frutos, e que dentro contém outras sementes, e que vão virar outras árvores. E se a gente pega nessa nossa licença poética da gente viajar um pouco aqui e pensar que as nossas soluções não existiriam se não viesse antes as nossas dificuldades, os nossos problemas, e que a partir desses problemas se criam soluções, e que essas soluções às vezes vão dar frutos, e talvez até surgirem outras dificuldades a partir desses frutos, outras sementes e outras soluções, e por assim por diante. E nessa nossa viagem, pode ser um grande convite a gente pensar na nossa vida individual, na nossa vida como seres humanos. Se a gente for pensar na nossa vida como seres humanos e na evolução ali da nossa espécie, talvez a gente tinha um problema ali que era transportar, carregar as coisas, e aí a gente foi com a nossa criatividade inventando a roda. Então talvez
a gente inventou a roda por um problema que a gente tinha de locomoção, de levar, de carregar as coisas, de arrastar as coisas, tem que arrastar uma pedra aqui para construir alguma coisa, e aí de repente alguém inventou uma roda, e talvez colocou em alguma coisa ali que desse para deslizar, e aí a gente foi, a partir dos problemas, criando novas soluções. Até que de repente, depois de, com certeza, muitos e muito tempo depois, alguém inventou então uma bicicleta, um carro. E aí a gente, por causa de um problema de locomoção, da gente poder ir a mais distâncias do que talvez a gente conseguiria a cavalo, a gente inventou uma coisa que talvez de repente surgiu outras dificuldades, outros problemas, e aí a gente teve que inventar outras soluções e outros problemas. Hoje em dia, de repente, a gente tem vários carros na rua e a gente tem um problema de trânsito. Aí como é que o que a gente vai inventar para resolver o nosso problema do trânsito? Então, de repente, o transporte público, às vezes que carregue mais pessoas do que um carro individual, do que uma carroça, uma charrete podia trazer. E aí, de repente, a gente tem outros desafios. Vocês estão pegando aqui o que eu estou querendo dizer? As grandes soluções que a gente tem na nossa vida, elas só surgiram a partir dos problemas. E eu estou falando aqui como pensando na nossa espécie, pensando na nossa humanidade, para ilustrar a ideia, para vender essa ideia para vocês, para tentar, de formas diferentes e de formas criativas aqui, convencer vocês de algo que é mais difícil, que é entender que às vezes a minha dor, que o meu problema individual, que é aquilo que me traz angústia, que me traz sofrimento, que é aquilo que eu vejo como o problema da minha vida, que eu não aguento mais, que eu fico, pelo amor de Deus, também é semente de grandes soluções, também é semente de grande transformação na nossa vida. Eu já fui percebendo, vira e mexe, depois vocês me escutam aqui uma vez, e eu falo, depois eu me escuto também, e eu vou percebendo que às vezes eu vou gritando. Aqui tá fechado porque tava chovendo, não tem tanto barulho da moto. Aí eu falei, não, então hoje eu vou fazer tranquilo, falando numa boa. E daqui a pouco, quando eu tô falando, não é problema, é solução. Porque de verdade eu vou me empolgando. Eu vou me empolgando. E assim, fico feliz de estar empolgado, porque se é uma coisa que a gente está fazendo aqui todo dia, se é uma coisa que eu estou separando meu domingo, meu sábado, minha sexta, minha quinta, a gente está aqui, se eu não estiver empolgado com isso, tá ferrado, né? Mas a ideia não precisa gritar para colocar a ideia, né? A gente não precisa gritar para a gente trazer algo que a gente acredita. É até um parênteses aqui que eu quero trazer para vocês, que sabe que às vezes o nosso problema da nossa ansiedade, por exemplo, ela pode ser transformada em empolgação. A nossa ansiedade ela pode ser transformada em motivação, né? Quando a gente está animado, quando a gente está meio que pilhado, tem uma coisa legal, uma festa, o que acontece? Às vezes a gente fica também empolgado, às vezes agitado, porque a gente está ali, é uma coisa muito legal, de repente, eu não sei se vocês curtem aí, eu não sei, pelo que eu já conheço aqui do Wellington, não é muito a praia dele, né? Mas ontem muita gente ficou falando da live do Jorge Mateus, né? Bombou, tinha ali, acho que chegou a um pico de 3 milhões de pessoas, de aparelhos assistindo ao vivo. E eu sei que teve uma galera que assistiu junto de pessoas, mesmo estando em isolamento. O pessoal assistia ali com a família, assistia ali talvez com alguns amigos, ou assistindo sozinho em casa. Mas então 3 milhões de aparelhos ao vivo ali, 2 milhões e tanto. Eu não acompanhei, mas depois eu fui vendo inclusive isso. E quando a gente está num show que a gente gosta, quando a gente está numa viagem, numa coisa legal que a gente está fazendo, a gente fica empolgado. Acertei, né, Wellington? No seu caso, eu imagino que não seria aí um Jorge Mateus, um sertanejo, mas imagina num show de rock, em alguma coisa que você curta bastante, a gente fica pilhado, a gente fica empolgado, né? Então, às vezes é nisso que eu estou dizendo, né? De como é que a gente transforma as coisas, como é que a gente transforma, às vezes, as coisas, nossas emoções, que elas estão meio juntas, no sentido de que uma é o campo
de possibilidade para outra. Uma é a semente que pode florescer a outra. E assim como os nossos problemas, aquilo que a gente está chamando de problema, pode florescer nas nossas soluções, no nosso crescimento. Pois é, acertei. A Krika que tá falando, né? Assistindo o jogo de São Paulo com o Corinthians, eu fico empolgada, né? Pois é. Eu sou flamenguista, quem que gosta de futebol tá dureza, né? A gente até o nosso futebol foi cortado, né? Mas você vê o nível de empolgação, e a gente fica ali, também como é que fica o pessoal ali, você vê a torcida ali roendo as unhas, ao mesmo tempo também naquela explosão de empolgação, naquela montanha russa de emoção. Parece que às vezes eu vou lá embaixo, de repente eu vou lá em cima. A Deia perguntando aqui tem a ver com o nosso tema, né? Hoje a gente foca bem no nosso tema. Claro que a gente agora está com um plantão, por exemplo. Ontem à noite a gente teve nosso plantão Fala Ansiedade, que aí a gente abre para qualquer pergunta, qualquer comentário, eu vou perguntando e vou respondendo, né? Mas estão falando aqui que eu acho que tem a ver com isso, que é, quando eu tomo bebida alcoólica eu não sinto angústia. O álcool faz isso? O álcool pode fazer isso sim. O grande desafio, e a Geda falando aqui também é flamenguista, né? Beleza, legal, que bom. Tamo junto. Mas o que acontece com a bebida alcoólica? Ou às vezes até com o remédio mesmo que a gente toma. Tudo bem, o meu remédio foi o médico que receitou, é importante que seja o médico. Mas na verdade ele é uma substância, contém uma substância que ele pode alterar a nossa percepção e como a gente está se sentindo naquele momento. Então para alguns diminui a angústia, para outros me fico mais solto, então eu fico mais extrovertido, ou às vezes eu fico mais relaxado, ou às vezes eu consigo interagir melhor, mais desinibido, às vezes algum remédio que eu tomo me ajuda a relaxar, me ajuda a diminuir minha ansiedade, algum remédio que eu tomo pode me ajudar a dormir. O grande problema, e que às vezes é só uma questão de equilíbrio, de compreensão, que aquilo que a gente vem de fora e que a gente toma, seja bebendo, seja tomando algum remédio, alguma coisa assim, e aí até o que o Wellington que está falando, né, que o Monteiro está dizendo aqui, é que às vezes pode vir um efeito do dia seguinte, né, ou o que acontece é que na hora aquela substância química ali, né, a química que existe, seja num café, eu posso tomar um café e o café também tem ali, né, um estimulante ali, a cafeína, e aí ele me deixa às vezes mais alerta, mais atento, enfim, mais ativo. Mas depois que passa aquele efeito, volta tudo. E às vezes, como o Wellington está dizendo aqui, pode vir um efeito rebote, que é assim, segura um pouco e depois volta. E quando volta, às vezes volta mais forte. Principalmente se a gente está usando alguma coisa para segurar algo que a gente não está bem. É diferente quando a gente vai ter lá, tomar alguma coisa, tomar uma cerveja para, sei lá, encontrar os amigos, para relaxar, para, bom, agora que eu mereço, vou beber aqui, vamos fazer. E aí, tá legal ali e depois você fica bem. Agora quando você vai afogar as mágoas com alguma coisa, vai beber, vai fazer alguma coisa para afogar as mágoas, para às vezes para não sentir aquela angústia, para apagar, esquecer. E aí normalmente nessas horas vem às vezes depois uma grande ressaca física, né, emocional, moral, como a gente falou, às vezes emocional, às vezes aquela meio uma rebordose ali, né, fiquei muito pilhado, ou muito relaxado, ou muito descontraído, mas depois parece que volta, contrai mais ainda, emociona mais ainda, ou me angustia mais ainda. Porque é uma coisa que vem meio que de fora para dentro. Então, o grande desafio é como é que a gente vai trabalhando essas questões de dentro da gente, e não aqui querendo ter um papo moralista, então não podemos fazer nada, tudo que vem de fora é ruim, ou é pecado, ou é errado. Estou longe de ter esse papo aqui com vocês, estou longe. Mas, quando a gente trabalha de dentro para fora também, quando a gente trabalha como a gente enxerga as coisas na nossa vida, quando a gente vai fazendo esse trabalho de dar novos significados para os desafios da nossa vida, aí a gente vai
atuando não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E aí quando a gente vai trabalhando de dentro para fora, a gente vai se curando de muitas questões. Ou às vezes a gente vai, como eu falei, dando novos significados até para os nossos desafios. E aí, não que a gente não vá ter dificuldades, não que a gente não vá inevitavelmente sofrer, mas quando a gente tem a convicção de que aquilo ali também pode nos ajudar a crescer, pode nos ajudar a transformar a nossa vida, pode ajudar a gente a dar saltos na nossa vida que a gente não daria se não fosse de outra forma. E aí faz a gente girar a roda da nossa vida, que infelizmente às vezes pode estar travada. A nossa vida pode estar travada, pode estar empacada, justamente porque a gente não está percebendo que os nossos problemas podem ser a nossa solução. Porque a gente fica aqui, ai meu Deus, coitado de mim, eu não aguento mais, se sentindo fraco, se sentindo impotente, se sentindo vítima da circunstância, se sentindo vítima dos nossos próprios problemas. Ficando tão desesperado que a gente está num buraco, em vez da gente procurar uma saída, a gente fica cavando nesse buraco. Acontece muito da gente entrar num buraco e a gente fica tão chateado, tão culpado, tão vitimizado, tão sofrendo, que em vez de sair do buraco, a gente cava mais uns metros para baixo. Quem nunca? Quem nunca aqui, às vezes começou, teve uma complicação no começo do dia e aquilo estragou o dia inteiro? Às vezes eu tive uma coisinha ali e aquilo ali foi meio que um buraco que eu caí. E aí, em vez de eu, peraí, vamos respirar, cair, realmente, você quer sair? Fiquei cavando o resto do dia inteiro o buraco até ficar lá embaixo. Ah, meu Deus do céu, mas é porque eu sou sempre assim, eu sou um burro, caí no buraco, não sei o que, joguei pedra na cruz, e eu vou cavando. O buraco era desse tamanho. Eu caí num buraco desse tamanho, para sair, era dar um passo desse tamanho. Dar um pulo desse tamanho. Eu passei o resto da vida, do dia, da semana, da vida, cavando mais um buracão desse tamanho. Começou desse. E tá aí então o que eu tô querendo dizer. Nunca é tarde pra gente sair do buraco, do poço que a gente já tá. Primeira coisa é parar de cavar. Quem concorda? O pessoal dizendo aqui verdade, verdade, meu dia hoje, verdade, eu. A Kika falou, eu fico assim, coitado de Deus, até vive escutando minhas lamentações, tá rindo aqui, verdade, a Neila, verdade, pior que é. E aí, por isso que eu acho interessante falar sobre isso. Isso é uma coisa que eu falo muito, assim, tipo, por exemplo, quando eu fazia e atendia aqui numa clínica aqui em Brasília, Clínica Diálogo, fiquei 7 anos atendendo lá, e eu fazia os acolhimentos também, que é receber os novos pacientes e encaminhar para outros psicólogos para atender também. Uma coisa que eu gostava muito de deixar muito claro, como uma convicção, é o quanto que nesse momento de dor, de angústia, de sofrimento, de adoecimento emocional, na hora que tá ruim, tá complicado, que eu não aguento mais, e aí eu vou lá e busco ajuda, porque a gente tem essa, né? A gente só busca ajuda às vezes quando a gente não tá aguentando mais. É tipo assim, a gente vai, fura o pneu, tá de carro, aí fura o pneu. Aí fura o pneu, às vezes eu já sinto que o pneu tá furado, aí o que eu devia fazer? Parar o carro, trocar ali rapidamente o pneu, depois ir lá, consertar o furinho do pneu e continuar andando, né? Mas o que às vezes a gente faz? Ah, furou um pneu. Ah, vou continuar andando. Aí, o pneu tá furado, o carro já vai de lado. Daqui a pouco comeu, pneu sem ar dentro, vai comendo a borracha inteira. Aí daqui a pouco a roda de ferro já tá no chão. Tá tão no chão que de repente estoura o outro. Aí na hora, daqui a pouco, quando a gente tá com os 4 pneus todos arriados, acho que agora tá na hora de buscar ajuda. Ah, mas agora eu não tenho dinheiro para consertar, vou continuar andando. E aí vamos ferrando meu carro. Daqui a pouco eu tô raspando
o chão do meu carro. E não, mas agora eu não tenho dinheiro, não tenho tempo para resolver isso. Isso é besteira. Aí chega uma hora que eu tô arriado, já que não tem... acho que agora tá na hora de resolver, né? Acho que tá na hora de buscar um mecânico. Então, às vezes, acontece isso com a gente, né? A gente começou com um furinho no pneu, que esvaziou um pouco o pneu. Mas a gente não quis parar, porque estava sem tempo, porque estava sem dinheiro, que estava com preguiça de ir lá e trocar o pneu. Ou se eu não sei trocar um pneu, contratar alguém para trocar o meu pneu. E agora, de repente, eu tenho que trocar a roda, eu tenho que fazer isso, tenho que, sei lá, fazer o quê, dependendo do quanto que eu já andei. É possível? É. Vai dar um pouco mais de trabalho? Ah, vai. Talvez vai me custar um pouco mais? Provavelmente sim. Mas voltando à história do consultório. Às vezes a pessoa já chega nele. Tem gente que chega com um furinho. Tem gente que chega assim. Às vezes a gente pode fazer uma coisa preventiva. Ó, meu pneu ele já tá meio careca. Eu vou trocar no nível de prevenção, de foco em saúde e tal. Mas às vezes não é essa a maioria. Quiçá quando tem um pneu furado, vai lá e troca. Mas às vezes a maioria espera estourar a roda, estourar tudo. O carro já está todo desalinhado, o volante já está torto para um lado, já está sacudindo. Claro que isso fazendo uma comparação com a nossa saúde emocional, né? E aí, a pessoa chega lá, mas... Como eu disse, uma coisa que eu gostava de repetir muito é que existe um grande potencial, existe uma grande possibilidade de transformação nessas horas. Nessa hora que a gente chega lá, seja qual hora que for. Porque é nessa hora que eu tô com um grande problema e que eu decidi parar para resolver esse meu problema, é que eu posso encontrar dentro de mim e da minha vida grandes soluções de verdade. Grandes transformações. É às vezes nessa hora de um processo terapêutico que eu vou de verdade me conhecer melhor. Que eu vou de verdade reconhecer o meu valor, a minha força. Que eu vou desatar alguns nós da minha vida. E que depois eu posso perceber e falar, nossa, aquele problema que eu tive... eu não desejo para o meu pior inimigo. Mas se não fosse por ele, eu não teria tomado as atitudes e transformado a minha vida de um jeito que hoje em dia eu sou muito grato àquela dor. E hoje em dia eu percebo a minha vida sendo muito melhor do que antes daquela bomba ter estourado. A gente fechou aqui por causa da chuva, né? Eu não sei se agora eu abrindo aqui a luz vai ficar muito estourada, mas vamos abrir um pouquinho que eu tô suando aqui. Imagina vocês, mulheres que estão me acompanhando aqui, se você tá nesse carro, de repente fura o pneu, come um pouco a roda, tudo bem, mas aí tem uma hora que você vai lá, percebe e decide parar. E vai que na hora que você está parado, tendo dificuldade para trocar o pneu, aparece de repente alguém para te ajudar, e você talvez seja ainda solteira, e você encontra o amor da sua vida nessa hora. Ou isso pode acontecer com os homens também, às vezes você está com uma dificuldade ali, de repente para uma mulher para te ajudar, às vezes você pode estar solteiro ainda, e de repente aparece o amor da sua vida nessa hora. E é uma coisa que eu estou preparando, inclusive a gente está preparando para Masterclass Chega de Crise. Ah, seria bom, né? A Anailda falando aqui. A Helenice está dizendo, meu carro deu perda total. Tá vendo, Helenice? Vamos ajustar essa metáfora para ser um momento talvez de trocar de carro, ter um carro melhor ainda. Mas como eu estava dizendo, imagina que se nesse momento eu tive um problema e eu paro e de repente eu encontro ali o amor da minha vida.
E aí a gente pode, como eu falei nesse exemplo, tá, eu tô solteiro, tô procurando alguém, mas a gente pode não estar procurando ninguém, a gente pode já estar casado ou casada. Mas nessa hora de dor emocional, nessa hora que às vezes eu vou buscar uma terapia, um processo de autoconhecimento, a gente também pode encontrar o amor da nossa vida. Como assim, Pedro? Não, 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 isso aí é poligamia. Não, não é isso que eu quero dizer, não. Eu quero dizer, como a gente estava falando outro dia, que às vezes nessa hora de dor emocional, nessa hora de dificuldade, a gente pode encontrar o grande amor da nossa vida. Alguém que a gente nasceu com ele, que a gente vai morrer com ele ou com ela, e que talvez seja alguém que depende fundamentalmente da gente. Depende do nosso amor, depende do nosso carinho, do nosso cuidado. Eu quero dar uma dica aqui para ver quem de vocês acertam quem é que eu estou falando. E talvez a gente possa ter uma reconexão com esse amor, resgatar esse amor. E isso faz com que a nossa vida se transforme de um jeito mais profundo que se eu tivesse encontrado o príncipe encantado ou a princesa encantada da minha vida. Até porque isso talvez só exista nos contos de fada. Mas quem é esse amor? Que eu quero dar uma dica, mas eu não quero falar. Alguém aqui diz? Alguém aqui chutaria? A Helenice falando, eita, onde é que ele está, meu Deus do céu? A Ney falou, meu cônjuge ele ajuda a furar mais o pneu, né? Minha cabeça fica tão pesada. O André falou, não, é difícil, só acontece em filme, né? Pois é, não acontece comigo, aqui fica falando, pô, mas não tenho carro, né? E o pessoal aqui começou a falar já, nós mesmos, se amar, amor próprio, nós mesmos. A Graça colocou aqui Jesus, mas o pessoal aqui, Helenice, nós mesmos, amor próprio, Deus, amor próprio. A Eugênia, meu amor sou eu mesmo, sempre estou aqui por mim, amor próprio, legal. Bom, gente, é claro que brincadeiras à parte, eu acho, como eu já falei aqui, eu sempre gosto de trazer, eu acho que com amor e com humor tudo fica mais fácil de resolver. E claro que a gente está falando aqui como psicólogo, mas cada um tem sim, talvez a sua religiosidade, a sua espiritualidade, a sua conexão com algo maior. No seu caso pode ser Deus, pode ser Jesus. Mas que eu saiba, talvez você possa encontrar esse amor, inclusive dentro de quem? Qual que talvez seja esse portal de comunicação com esse algo? Ou se então na sua crença talvez faça sentido que você é filha de Deus, ou imagem e semelhança de Deus, se na sua crença faz sentido isso. Então não faz sentido você não reconhecer o valor que você tem, então sendo filho ou filha de Deus, ou sendo então mais ainda imagem e semelhança de Deus, então não reconhecer esse próprio valor e não trazer esse amor também para que te ajude nessa conexão com algo maior. E é claro que eu estou falando aqui que não é na condução é para um assunto religioso, espiritual, mas eu respeito de verdade todas as religiões, todas as convicções, as crenças religiosas. Tenho particularmente a minha espiritualidade, a minha conexão com Deus também, mas do meu jeito, como eu respeito cada um do seu jeito. A gente teve um episódio aqui falando sobre fé e ansiedade. O exercício da fé pode ser um exercício de entrega, de confiança, respeitando todas as formas de enxergar, respeitando se para você isso faz ou não faz sentido. Eu acredito que uma das facetas do autocuidado é cuidar de uma conexão com algo maior. Então a Graça estava comentando aqui, né, dentro de nós, porque o Espírito Santo então habita dentro de cada um de nós. Legal. Como eu falei, com muito respeito, mas ao mesmo tempo sem querer direcionar a nossa fala aqui pela minha limitação e a limitação da minha profissão também. Sou, claro, psicólogo, trabalho com isso, ajudando
nesse aspecto emocional, mas essas coisas às vezes não estão separadas. A nossa vida ela é uma mistura de coisas, de conexão. E eu acredito, como eu falei, para a gente melhorar o nosso cuidado com a gente mesmo, a gente talvez tenha uma faceta biológica, que é cuidar do nosso corpo, da parte de dentro, parte de fora. A gente tem uma faceta psicológica, que talvez seja cuidar da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. A gente tem uma faceta social, que tem a ver com cuidar dos nossos vínculos, dos nossos relacionamentos. E talvez a gente tenha uma faceta transpessoal, que é além da gente, que transcende o nosso individual, que talvez aí possa ser então a minha conexão com Deus, com a natureza, com o universo, com algo maior, respeitando todas aqui as possibilidades e as visões e as crenças de cada um. Mas como eu estava dizendo, e a gente estava comentando aqui, talvez nesse momento de dor, talvez nesse momento de dificuldade, talvez nesse momento de desespero, eu posso me reconectar com alguém que depende essencialmente do meu amor, do meu cuidado, que sofre demais com a falta de cuidado, com a falta de amor que eu tenho para comigo mesmo. E eu perceber que às vezes as minhas dificuldades, os meus tropeços, às vezes eu caí no buraco, as coisas que eu sofri, as minhas feridas emocionais, podem ser um grande portal para um crescimento, para uma superação, para eu desenvolver grandes competências, grandes habilidades de transformar a minha vida e a vida de quem está ao meu redor. Mas isso começa de dentro para fora. Isso começa às vezes desse momento de dor, onde de repente a gente fala, bom, e a gente começa a ter talvez esse vínculo mais carinhoso, mais amoroso, mais respeitoso com a gente mesmo. E aí é muito legal. E como eu falei, então, para a questão do profissional da área de saúde, a gente perceber isso, me traz tanta esperança, me traz tanta alegria, me traz tanta possibilidade de quando a pessoa está chegando com uma dor, com uma dificuldade, a gente já poder ver que existe naquela dor, naquela dificuldade, uma capacidade de transformação que é muito legal de acompanhar, é muito legal de facilitar, é muito legal de ver. E aí isso não me deixa, então, talvez tão impotente, tão adoecido, tão querendo trazer pra mim, ou só que a gente fique desesperado junto e ser só mais um chorando junto, desesperado junto, falando, não tem solução mesmo não, quer que eu te ajude a cavar mais esse buraco, porque tá ruim mesmo. E aí, gente, por isso que eu quero compartilhar, por isso que eu acho que esse tema é fundamental pra gente poder ter novas perspectivas da nossa vida. E como agora eu estou fazendo de praxe, estamos já nos últimos minutinhos aqui da nossa live. Eu quero perguntar para vocês o que você tirou dessa nossa conversa de hoje. Foi bom para vocês? O que você tira de hoje? Que reflexão, que aprendizado que você tira de hoje? Até porque eu estou fazendo isso, a gente já fazia isso em outras situações e agora eu estou fazendo isso nas nossas lives também. Quando a gente desenvolve o nosso olhar para o que eu estou aprendendo, já é uma forma da gente ver uma solução, às vezes no meio de um problema, no meio da dificuldade. Então eu quero perguntar para vocês aqui, eu já vi que teve gente que fez depois um stories, postou lá no stories o que aprendeu, me marca lá, isso é legal, isso às vezes ajuda também a gente espalhar esse conteúdo, ajuda outras pessoas a terem contato com o nosso trabalho aqui. Então eu quero, agradeço o pessoal que está dizendo aqui que foi bom, foi muito bom. O que você poderia colocar com um pouco mais talvez de clareza do que você tirou dessa conversa de hoje? Vai escrevendo aqui pra mim o que você tirou de hoje. Tirou algum aprendizado, algo de positivo? Depois você possa me escrever, me mandar um direct, fazer um stories e me marcar lá, que depois eu vou compartilhar no meu também.
E a Diana está trazendo aqui uma questão que eu quero responder também, depois eu vou ler só os aprendizados de vocês aqui. Mas a Diana está dizendo aqui, Pedro, eu perdi um filho, minha mãe e recentemente meu tio. Sinto que mudei muito depois de tantas perdas e vivo ansiosa, mas sempre com um sorriso no rosto. Bom, Diana, eu quero trazer até esse seu exemplo para que a gente encare de forma, na realidade mesmo, às vezes, grandes dores e grandes sofrimentos. E quero falar que eu de verdade acredito nisso que eu estou falando. É claro que a gente brinca muito, eu acho que com humor e amor fica mais fácil de resolver, mas a realidade, às vezes, ela é sofrida mesmo, às vezes ela é muito dolorosa. O que eu posso te dizer, Diana, eu só imagino a dor, o sofrimento, a angústia que é perder um filho, perdeu sua mãe, perdeu seu tio. E eu imagino quão natural que é essas perdas serem um grande impacto para a sua vida, ao ponto de trazer um adoecimento emocional, te gerar ansiedade, te gerar um grande nível de sofrimento. E quando você fala até que está sempre com um sorriso no rosto, eu já fico admirado, inclusive, com a sua capacidade de superação. E o que eu poderia trazer aqui, primeiro já te agradecendo, porque quando você traz isso, você ajuda outras pessoas a refletirem sobre a própria vida, sobre as próprias dificuldades, sobre as próprias perdas e os próprios sofrimentos. E o que eu posso te dizer aqui, talvez como uma dica rápida, se é que possível, diante dessas perdas, é uma pergunta que vale a pena você refletir com você mesma, para que dentro de si mesma se crie um espaço, principalmente dentro do seu coração, um espaço que dentro do seu coração, seja o seu filho, seja a sua mãe, seja o seu tio, permaneçam vivos dentro de você. E o que você traz vivo dentro de você, do seu coração? O que você traz vivo dentro de você do seu filho? O que você traz vivo dentro de você da sua mãe, do seu tio? Será que essa alegria, esse sorriso é algo que você, talvez infelizmente pelo tempo que foi possível ter o contato com seu filho, te traz de alguma forma, pode trazer além da dor, da saudade, um espaço de amor, um espaço de alegria, dele estar vivo dentro de você, da sua mãe, o que você aprendeu com ela, o que você traz vivo dentro de você da sua mãe? É claro que é tão doloroso e tão difícil, mas talvez tenha um aspecto natural da vida, da gente ir seguindo e de repente da gente ir perdendo quem veio antes da gente. E quando isso às vezes de alguma forma se inverte, a gente perde alguém que veio depois da gente, é claro que é mais difícil, mais sofrido, que sabe, então quando é um filho, uma filha. Mas eu também de verdade acredito que talvez de alguma forma eles possam estar vivos e trazendo força, trazendo alegria, trazendo a capacidade de continuar. Talvez não só por você, mas por eles. E eu não sei se esse sorriso pode ser aumentado, pode ser mais, inclusive mais forte, ao perceber que eles estão, não talvez fisicamente presentes, mas vivos dentro de você. E talvez possa trazer uma força, uma alegria em relação, agora você está por você, está por eles também. Por você, mas por eles também. Talvez, não que agora a gente tenha que não sentir, não sofrer o que a gente naturalmente pode sofrer, pode sentir, mas transformar isso em alguma coisa que nos mova a trazer mais significado para a nossa vida, para os nossos desafios, para aquilo que a gente vai fazer, que exemplo que a gente puxa deles de força, de superação, como eu falei, às vezes de alegria, de felicidade, de amor. Às vezes a dor da falta, a dor da saudade, ela significa que houve algo muito bacana, algo muito bonito que existiu ali, que pode continuar existindo dentro da gente mesmo e nos fortalecendo para encarar os nossos desafios. E aí eu acredito que a gente vai construindo um significado mesmo diante de situações dessas tão difíceis, e eu agradeço demais você ter trazido esse seu exemplo que nos emociona, que nos toca e que nos move também, que nos motiva também. Então, como eu disse, não é às vezes só como na brincadeira aqui de um pneu furado, de uma coisa assim, mas de coisas muito sérias que também podem ser
de alguma forma, às vezes, alguma solução para a nossa vida de força, de superação, de compreensão de algo que às vezes a gente, só com a nossa humanidade, a gente talvez não consiga compreender. E tudo de melhor para você. E obrigado por estar compartilhando aqui com a gente. E eu honro muito aqui o seu comentário, que você continue, então, trazendo a sua alegria, tendo esse espaço, talvez, para alguma dificuldade, mas também para essa vida, para essa alegria, para essa esperança. E assim como você fez com todos nós aqui, seja que estamos ao vivo ou em outros momentos, que nos inspire de uma forma positiva, que é o que eu de verdade acredito que isso pode também trazer. Bom, a Deia falando que foi maravilhoso, a Helenice diz que tira de hoje, a vida precisa seguir, romper diante das dificuldades, a Nael falando que foi muito bom, como sempre maravilhoso, que legal. Monteiro aqui, né, eu chamo de Wellington, mas tá Monteiro aqui, o W, né, Wellington, precisamos nos valorizar, assim melhorar a autoestima, legal. A Krika aprendeu aqui que nunca devemos nos abater, superar é a melhor situação, legal. A Adelaine falou aqui, né, os problemas geram soluções, que bom. A Déia falando aqui, essa dor vai me ajudar a crescer, legal. Eugênio, né, por mais difícil que seja, há uma solução, bacana. Obrigado, Dayana. Que Deus te abençoe, ela está falando aqui, né? Que Deus te abençoe pelas suas palavras, obrigado. Eu me supero a cada dia com a força e com a minha fé, que bom mesmo. Obrigado pelo esse exemplo que você está trazendo para a gente aqui. A Maria está dizendo que está começando. Se eu entendi bem, é isso aí, está começando, estamos começando. Vamos ter muita coisa pela frente, né? A Yolanda dizendo, é o que eu busco todos os dias da minha vida, seguir em frente, voltar a viver. Sei que eu perdi o amor maior da minha vida, tento superar, é isso aí, Yolanda, como é que transforma isso também dentro de si, né? A Dayana dizendo, continuando aqui, né, que eles vivem dentro de mim e me ensinaram a ser uma pessoa melhor. Demais, Dayana, é isso mesmo. E complementando, dizendo que o sofrimento pode nos destruir ou nos ensinar. É verdade mesmo. Forças para todos que perderam um ente querido, isso mesmo, Eugênia. Que bom, de nada. Vilma, Agora a gente está trazendo os nossos aprendizados aqui, mas depois fica atento no plantão, aí o plantão é a parte que a gente vai tirando mais dúvida, tá? Rapidinho, você falou essa sensação que mexe muito, desmaio, tem a ver sim, pode ter a ver com ansiedade, tá? A gente pode aprofundar nesse tema aí depois num outro momento. Legal, é isso aí, Wellington Monteiro, legal. Obrigado. Bom, gente, tudo de bom para vocês. Quero reforçar o convite da nossa Masterclass, vai ser na próxima terça-feira, depois da manhã. Se você não fez sua inscrição gratuita ainda, vale a pena. A gente está preparando, como eu falei, com muito carinho aqui. Por isso eu tenho insistido tanto. Vai no meu perfil do Instagram, Pedro Costa, _ fala ansiedade. Pedro Costa, aquela linhazinha embaixo, fala ansiedade. Você clica lá, coloca o seu e-mail, faz o seu cadastro. Você vai receber, depois você tem que ir no e-mail confirmar o seu e-mail, para depois você vai receber a aula só para quem tiver inscrito. Então não vai ser aqui pelo Instagram, então é importante você lá fazer a sua inscrição. Por tudo que a gente está preparando, com todo carinho aqui, vai ser algo muito especial. Tem inclusive até uma surpresa depois dessa aula gratuita. E de verdade, eu não estaria insistindo tanto se eu não acreditasse que fosse algo que pode transformar a nossa vida, até em relação a isso que a gente está dizendo, tá? Gente, tudo de melhor para vocês, ótima semana, obrigado pela companhia. Toda vez agora que você estiver diante de um problema, tenta enxergar às vezes qual que é a solução que está escondida, qual é a transformação que está escondida, quais são as possibilidades de transformação que estão escondidas nessa dificuldade. E eu tenho certeza que isso vai ajudar demais vocês a transformarem
a vida de uma forma muito positiva na sua, se reapaixonar por si mesmo e se reconectar com o mundo de uma forma muito diferente. Grande beijo para vocês, ótima semana e tudo de bom.